Aí você vai naquele e arrebenta aquele. Aí os outros vão falar, pelo amor de Deus, eu tô fora, cara. Não, então era assim que a gente resolvia. Agora hoje, aí eu falo isso daí no podcast, nossa, a polícia era violenta. Era violenta. Mas funcionava. E funcionava. O crime estava controlado. Agora hoje, você vê com toda a técnica, com Hilux, nave espacial, pá, e os caras chegam e os caras tacam pedra na viatura, né? Vai pra cima do policial. Quando que no meu tempo o cara vinha pra cima de mim, cara? Quando? Nunca. Não via. Aí hoje eu vejo os policiais tentando imobilizar o cara. Velho, não tem negócio de imobilizar. Eu só sei lutar ponto .40, 9mm, 38. Caminhou pra cima de mim, é pau. Não tinha conversa. A gente os instrutores falam pra gente, ó, você mira no nariz e você dá, que no nariz é delete. Até o cara descobrir onde ele tá, você já algemou o cara. Então, quer dizer, são essas coisas que mudam. Eu sei que eu falo isso daí, não é que eu quero que a polícia faça isso hoje. É surreal. É outros tempos, outras políticas. Mas eu quero que o pessoal saiba que a polícia já foi assim e controlava o crime. Mas do ponto de vista de instrução mesmo, como é instruído no... Vamos lá. E eu tô falando... Não tô falando das instruções que tem do mundo real. Eu tô falando na teoria... Como um policial deveria agir num caso desse aí que tu fala, ó, vou dar um no teu nariz e já era. Como é que é hoje? Hoje vai tentar conter o cara, né? Eu acredito que hoje o policial, ele, principalmente por conta de toda essa pressão, essas reformas que passaram, câmera, o policial ele trabalha um pouco amedrontado. Ele trabalha inseguro, cara. Inseguro, e não tem exatamente. coisa pior para um profissional quando você trabalha inseguro, cara. Hoje, recentemente, por exemplo, nós tivemos decisões da STJ que o cara ele teria que fundamentar a fundada suspeita para ele poder abordar. Tá. Aí você me mete uma câmera no peito do polícia. Uhum. Beleza? Aí o policial... Existe um negócio que chama tirocínio policial. Uhum. Qualquer profissão do mundo é considerado a experiência do profissional. Na polícia, não. O judiciário falou que não pode ser considerado a experiência dele para basear a fundada suspeita. Porra, meu irmão, eu tenho mais de 20 anos de polícia, aqui tem mais de 30. Tenho 38. Cara, eu bato o olho no cara a 500 metros. O jeito do cara andar, qualquer gesto que o cara fizer, eu tenho certeza que ele tá com alguma coisa ilícita ou que ele tá devendo. Mas se eu for fundamentar legalmente, não consigo. Porque o judiciário entendeu que aquilo não serve de base. Tô entendendo. Aí você imagina... que nunca sentou numa viatura. Aí você imagina que esse policial, ele tem uma câmera no peito, ele vai fazer esse tipo de abordagem, aí ele pensa, porra, abordo, não abordo, se eu abordar, está sendo gravado, se for gravado e o cara não tiver nada de ilícito, eu posso responder um abuso de autoridade. Se o cara tiver um advogado que instrua mais... E muitas vezes esse policial ele vai abordar com medo. Ele vai fazer uma revista, por exemplo, e o cara não vai deixar. E muitas vezes esse cara tá armado. Esse cara, muitas vezes, como a gente viu, esse cara ele percebe a insegurança no olhar do policial. Porque o ser humano, principalmente em situações de estresse, ele tem uma análise muito mais... Total, faz sentido. Ele tem uma análise, em situações de estresse, ele tem uma análise muito mais primitiva, vamos dizer, muito mais animal do que racional. E ele consegue detectar, e eu sei o que você tá falando, em situação de estresse tu consegue, mesmo que instintivamente, era a palavra que eu queria consegue usar. sentir Exatamente. o que o cara tem pelas microexpressões e tudo mais. E o policial... Hoje, principalmente, infelizmente, uma coisa que não está sendo dada a ele, ou entregue, ou ensinada, é a maldade. O policial, ele tem que ter maldade. Tem que ter maldade. Ele tem que ter malícia, ele tem que ter maldade. Até a maldade não é pra você fazer maldade, é pra você identificar a O cara maldade. ser- Isso, a maldade que você tá falando aí é a maldade de A conhecimento maldade, da vida. que é diferente da Exatamente. crueldade. Aham. Uma pessoa cruel é diferente de uma pessoa maldosa. Beleza? Ele tem que ter a maldade. O que é a maldade? Eu saber que se esse indivíduo tá armado e que ele pode atirar em mim, eu vou atirar nele antes, mesmo que ocorra a morte dele. E o que muitas vezes acontece, principalmente com um cara que tá iniciando, eu falo assim, você tem coragem de matar alguém? Não. Fala, meu irmão, se você não tiver coragem de matar, você vai morrer, porra. Vai trabalhar Você vai morrer na no hora que você Burger King, catar, sabe por caralho. quê? Porque o marginal, ele se prepara.
O moleque que tá lá na quebrada, que tá andando com os outros bandidos, que tá aprendendo com o crime, ou que já passou numa Fundação Casa, como eu vi relatos de amigos meus que eram instrutores dentro de Fundação Casa, a molecada treinando, dá geral num roubo, dentro da Fundação Casa. A molecada treinando, e aí o cara falava assim pro outro, vai meu, achou a arma, atira nele. A molecada treinando a maldade, treinando a crueldade. Pra ser cruel. Uhum. E aí o cara, quando ele não tem essa maldade, dotado de insegurança, instintivamente, quando a gente chega no embate, que um olha pro outro e o marginal, ele percebe que esse policial tá inseguro nos atos dele, que ele não vai ter coragem de sacar a arma dele e atirar sem precisar, o marginal que é cruel, que é maldoso, o que ele vai fazer? Ele vai matar. Ele vai ter coragem de investir. Muitas vezes ele tá desarmado, tomar a arma do policial e matar o policial, às vezes até com a própria arma. Porque ele viu, esse cara não tem coragem. E é muito louco isso aí. Eu tive um tempo em Campinas, eu fui responder um processo administrativo, eu trabalhei em Campinas. Aí me colocaram para trabalhar na região central. Lá na região central, antigamente a gente tinha, agora é boina para todo mundo, e obrigado ao Coronel Cássio por ter feito isso aí. Exatamente. Mas a gente usava, tá ligado aquele que parece um pastel? Tô ligado. Pá, usava aquele bibico. Tô trabalhando no centro de O Campinas. que tu achava de usar o bibico? Porra, cara? era foda, Uma irmão. bosta. Não vou falar a real, irmão. Uma Porra, bosta. eu gostava da boina caída nos olhos, de repente um bibico. Nada contra quem usava, mas, mano... A bosta. Antes ou depois do se apruma não, João? Cara, foi antes, um pouquinho antes. tá. E aí eu lembro E que não dá pra você colocar o bibico. eu peguei uma... Não dá, né? Eu peguei uma ocorrência... E não, é foda. Fica parecendo Não, um... mas, cara... Pasteleiro. Parece um Ah, soldadinho tomar no cu, daquele de mano. cantiga de criança. Mas esse Não, exemplo é antigamente, muito sabe como é bom. que os caras escolhiam a farda? Cortando aqui rapidinho. Colocavam os manequim e colocavam um povo assim, do povo pra ver, né? Entra o primeiro polícia. Ninguém falava nada. Quando entrava um que... Todo mundo dá risada, falava, essa daqui. Essa aí. Essa farda. Antigamente era assim, cara. Só farda ridícula. Tá. Hoje não. Hoje, graças ao Coronel Coronel Cássio... Cássio mandou benzaço. Meu, a farda da Na PM hoje é informação. top, cara. Top. E aí o que acontece? Mas essa experiência, ela serve para mostrar que muitas vezes não é onde você tá, não é a modalidade de patrulhamento que você tá, mas é saber se posicionar. E nesse exemplo, eu lembro que tinha uns informantes lá no centro de Campinas, o cara entrou, roubou uma lanchonete e correu pro ponto de ônibus. E o informante ficou no visual e ligou pra viatura. E a gente tava, 2 quilômetros, 1,5 km, tava perto. E o cara falou, é um cara de vermelho, calça jeans. Cheguei, ponto de ônibus lotado, aborda. Cheguei na abordagem. Só que a impressão que o cara tinha é que os policiais de bibico eram mais tranquilos. Certo? fudeu, Tava se eu e fudeu. outro polícia, que era um puta de um polícia Januário. Se fudeu. Mandar um abraço pra ele. Aí eu lembro que esse indivíduo, que foi uma situação mais ou menos até parecida com a do Cabo Santana, na Paraisópolis. Eu lembro que esse indivíduo, eu tava com a CT-30, fiquei na segurança, descemos, abordamos ele no ponto de ônibus, o polícia grudou ele. Quando o polícia começou a dar geral, ele se embolou com o polícia. Esse cara. Aham. E virou emboleiro. Por quê? Ele achou que teria condições de fazer o enfrentamento e correr. Eu lembro que as minhas palavras foram pro policial. Falei, descola dele que eu vou atirar nele. E Aí, cara. quando eu fui puxando Porra, de lado que assim, que o felicidade. cara olhou no meu olho, foi engraçado, porque ele olhou no meu olho, ele viu que eu ia atirar mesmo. Que ele tava ali embolando, tentando catar a arma do polícia naquele emboleiro. Eu falei, descola dele que eu vou atirar nele. Quando ele olhou no meu olho assim, ó, eu lembro que ele falou, senhor, perdi. Soltou e deitou no chão, cara. E foi 3 palavras que eu falei, cara. Só que ele viu. Que ali E tu- ali ia vir bala é instintivo. mesmo. Ia A vir maldade. bala mesmo. Ia mesmo, cara. Do jeito que ele se embolou ali. caralho. Mas isso é o cara perceber a segurança que eu tinha do que eu tava fazendo. Por que eu ia atirar nele? Eu tenho uma resposta jurídica para aquilo. Boa. A qualquer momento ele podia pegar a arma do policial, balear o policial, balear eu, balear quem tava no ponto de ônibus. Então eu tinha uma... Ali nós estávamos num perigo iminente. E eu atiraria nele. Mas esse conhecimento técnico muitas vezes não é passado pro policial novo. E ele vai ficando cheio de insegurança, cheio de dúvida na cabeça dele. E na hora de atuar, muitas vezes, ele acaba não obtendo um êxito ele desse. Vacila. E aí eu falo... E aí é onde eu entro no detalhe. Não é a farda, é a atitude. É o cara saber conduzir a ocorrência. É ele olhar e falar, mano, fudeu. E aí é um negócio muito mais instintivo, muito mais animal que tem que haver. E quando você age dessa maneira, foi lindo. O cara deitou, colocou as mãozinhas pra trás, não precisa encostar um dedo nele, ele já entendeu o recado ali. Exatamente. E